em Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 até o versículo 15. Muito bem. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu-se o mar, os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, nós falamos que hoje estaríamos abordando sobre o grande trono branco, o juízo final. Nós podemos analisar que esse assunto que estamos trazendo à baila, na verdade, é chamado de o último dia. É quando serão julgados os pecados dos homens. Ao longo da sua existência, a humanidade tem vivido da forma que quer, da maneira que quer, em uma lassidão horrenda, vergonhosa, pecados e mais pecados contra Deus, contra a sua santidade. E nós podemos analisar que a Bíblia, ela sempre falou desse grande dia do julgamento final. Essa sociedade, ou esse mundo criado por Deus, ele não cabe na teologia deísta, que Deus criou tudo e deixou à solta. As pessoas vivem como se não tivessem com quem prestar contas. Mas, quando nós atentamos para a Bíblia, haverá um julgamento final para todos os homens na terra. Todos os pecados que os homens têm cometido, todos os atos perversos, todas as imoralidades, nada ficará impune. Tudo está reservado para o dia final. E quando nós lemos Apocalipse 20, mostra que o homem não é eterno. Mostra que haverá um destino final para os pecadores sem Deus. Isso é bíblico. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Morrer uma só vez.
sem reencarnação, sem ideia de que ele vai viver transmigrações. Não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos que pecaram, todos que vivem na devassidão, na imoralidade, que morreram sem Deus, eles estão aguardando o dia do julgamento final. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Hebreus está isso bem claro para nós. Em Atos capítulo 17, 31 está escrito: Deus reservou um dia em que há de julgar o mundo, por meio de um varão que o destinou, e prova disso ressuscitou dos mortos. Tudo que está acontecendo nesse mundo podre, todo tipo de pecado e imoralidade, promiscuidade, esses atos banais, animalescos, que assolam a humanidade. Hoje nós vivemos, pastor Wagner, uma situação em que as pessoas dizem: cadê Deus? Pessoas que matam, roubam, destroem e praticam todo tipo de imoralidade. A justiça, ela não tem como alcançar e penalizá-los no seu aspecto geral. Mas há um Deus nos céus que a todos contemplam. Ele vê, como diz Salomão, os bons e os maus, os que se levantam de madrugada, os que se projetam de madrugada para matar, para roubar, para destruir, para saquear. Deus está olhando dos céus e vai chegar o dia em que Ele reservou, é esse último dia que Ele reservou para julgar essa humanidade cruel, essa humanidade pecadora. Quando você lê 2 Timóteo 4:1, Paulo está escrevendo: conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos. Quem está vivo e que naquele dia irá se deparar com Deus. Quem morreu há de ressuscitar e se deparar com Deus. E aqui está a seriedade desse capítulo. Ninguém escapará dos olhos daquele que tudo vê. Não há evasivas, escapatórias. A Bíblia diz que o mar, o Hades, todos irão dar conta dos mortos, para que compareçam diante do trono branco para serem julgados. A Bíblia diz, em João 5, 28, 29, e não vos maravilheis distos, que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Como você tem vivido, meu irmão? Como você tem vivido, minha irmã? Quais são as obras que você tem praticado? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois
que findar o milênio. Deixa eu dizer para você aqui hoje, irmão e irmã, a igreja está no céu. Jesus, ele vai vir. Ele vai implantar o trono dele para reinar depois dos 7 anos, quando ele se revelar, fizer a separação, levando aqueles que são fiéis e que não se entregaram ao anticristo na grande tribulação. Ele vai montar o trono dele. Lê aí Mateus 25, verso 31, vê aí. Ele vai montar o trono dele. E ele vai reinar no milênio. Por 1000 anos Jesus reinará. 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, Satanás estará preso. Toda a trindade satânica já foi derrotada. Como é que diz? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse trono aí é o Senhor estabelecendo ele para reinar no milênio. Jesus vai reinar por 1000 anos. Satanás está preso. Hoje eu não vou abordar a prisão de Satanás. O milênio será 1 ano ou 1000 anos de avanço, paz, prosperidade, crescimento, inteligência, e Cristo estará no governo. Durante o milênio a população vai aumentar. Imagine bem, hoje o Brasil tem mais de 500 anos, não é isso? Mais de 500 anos. Agora imagine 1000 anos. E tem país aí que tem avançado, mesmo em meio às atrocidades, percalços, vicissitudes, contrariedades. Agora imagine que foi varrido o mal, foi varrido Satanás, a trindade satânica. Jesus estará no trono. 1000 anos de paz, 1000 anos de glória. Só que quando Jesus terminar 1000 anos, que ele completar esse milênio, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto outra vez. Muitos teólogos, biblistas, estudiosos, querem saber por que Deus vai soltar novamente Satanás. Porque ele ainda não está na prisão infernal, completa, eterna. Sabe por que eu entendo que Deus vai soltar Satanás? Olhe bem para cá, olhe bem para mim. Sabe por que Deus vai soltar Satanás? Porque no período do milênio, aqueles que creram em Jesus, gentios e judeus, que entrarão para o milênio, eles vão ser os pais para trazerem a reprodução humana. Alguns, os que vão nascer no milênio, as crianças vão crescer. Uns vão se submeter ao governo de Cristo, apenas com medo. Não porque ama Cristo, não porque considera Cristo. Apesar do milênio ser um período de paz e prosperidade, ainda não é o estado perfeito. Não é o estado eterno. E sabe por que Satanás vai ser solto? Satanás será solto só para provar para a humanidade. Olhe para mim aqui, meu irmão. O problema da humanidade não é sistema de governo. O problema da humanidade não se trata de educação, de ciência. Há pessoas que dizem, se tivéssemos uma educação, o mundo seria melhor. Tem países aí de alto nível, com uma educação grandiosa, mas lá impera o racismo, impera a incredulidade, atos imorais, devassidões. As maiorias das universidades, elas estão cheias de ensinos imorais. O problema não é a educação, o problema não é sistema de governo. Se fosse parlamentarismo, democracia, se fosse presidencialismo, monarquia.
O problema não é esse. Observem que no milênio Satanás estará preso. Toda a obra satânica estará presa. Mas quando Satanás for solto, alguns do milênio que não amam o governo de Cristo, que não aceitam o governo de Cristo, vão se unir com Satanás para lutar contra o Senhor. Entenda que a Bíblia fala de 3 grandes conflitos. No período da grande tribulação nós temos 2. Nós temos um conflito que se inicia logo na grande tribulação, que vai ser dominado pelo chefe do norte, vai reunir algumas nações, conforme Ezequiel, capítulo 38, 37, 38, que são chamadas de Gog e Magog. Ali são nações confederadas pelo chefe do norte, que vão partir contra Israel e pela intervenção divina serão derrotados. O segundo conflito envolve o próprio anticristo. O anticristo, no seu governo, ele vai aliciar, reunir todas as nações da terra para batalhar contra Israel. Se você ler Joel capítulo 3, 9 e 12, se você ler Apocalipse 16, 16 a 13, se você ler Zacarias 14, 4 primeiro, fala desse segundo conflito. O terceiro e grande conflito é, na verdade, depois do milênio, que na verdade se fala de Gog e Magog, mas não é o Gog e Magog de Ezequiel 37, 38. É o Gog e Magog aqui do Apocalipse 20, são simbólicos. Alguns do milênio, que não aceita Cristo, não aceita o governo dele, agora vão se juntar a Satanás, mas logo, logo serão derrotados. Agora, queridos, prova para nós que no milênio, Jesus sentando, governando, reinando, muitos ainda não o quererão. Muitos ainda o rejeitarão. Então o problema não é sistema de governo, o problema não é educação, o problema não é científico, não é tecnológico, o problema é o homem, é a natureza humana. Aliás, quando você lê Mateus 15, 19, a Bíblia diz, é do coração que procede adultério, homicídio, furto, roubo, prostituição. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado pelo seu próprio pecado. O diabo, o que ele pode fazer é preparar, mostrar e tentar lhe seduzir. Mas quem peca é você. O problema não é só o diabo. Satanás vai ser solto. E mesmo no milênio, alguns camuflados irão servir ao Senhor só de aparência. Mas quando terminar esse milênio, que ele for solto, aí vem a condenação de Satanás. Aí a Bíblia diz, João fala, eu vi um grande trono branco. Eu já falei de Mateus 31, o trono do milênio, do milênio que Jesus vai reinar. Se você ler Apocalipse 4, 6, há trono no céu, fala de providência. Mas esse trono aqui não é o trono para Jesus reinar no milênio. Não é o trono de providência. Esse trono aqui, trono branco, é o tribunal de julgamento para a condenação. Esse trono aqui, queridos, é o dia em que Jesus há de sentar sobre o trono para julgar os homens. A Bíblia diz que esse é o último dia. E olha que João diz, eu vi um grande trono branco. Grande fala do poder de Deus. Branco fala da justiça de Deus. Naquele dia a justiça dele prevalecerá. O grande poder dele entrará em ação. E a Bíblia diz, e a terra fugia diante dele.
diante da grandeza daquele que está no trono de justiça, os pecadores sentirão vergonha, os pecadores sentirão pavor e medo, porque agora eles entendem que já foi julgado Satanás, a antiga serpente, o dragão, o que causava males na terra. Mas agora, o nosso Senhor estará sentado nesse trono de justiça, trono de poder, e a terra vai fugir diante dele. O Senhor, pelo grande poder que tem, dará ordem ao mar, às sepulturas, ao inferno, para que eles liberem aqueles que morreram sem Deus. Desde Caim, que matou o irmão dele, a todos os ímpios, quem morreu em balada, quem morreu de facada, quem matou, quem se prostituiu, quem roubou, quem adulterou, todos os que morreram em pecado, irão ressuscitar. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar e vão estar perante o trono branco. Olhe para cá, meu irmão. Olhe para cá, minha irmã. A Bíblia diz que diante dele foge os céus e a terra. Não se achou lugar para eles, porque agora eles vão estar diante do Deus Todo-Poderoso. Eles vão estar diante do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: e vi grandes e pequenos, aqueles que nesse mundo eram poderosos, grandiosos, cheios de pompa, de realeza, de grandeza. Há muitos hoje que não querem saber de crente, não querem saber da Bíblia. São os poderosos, estão em reuniões secretas, são os grandiosos. Quando se falam em crente, desdenham. Quando se fala na Bíblia, zombam. Quando se falam de Deus, eles zombam, criticam. Mas naquele dia, os ímpios que não aceitaram a Deus, a Cristo, que viveram na vida devassa, prostituição, só na riqueza, só na glória, não queriam saber de Deus. Agora eles estarão diante do grande trono branco. Oh, aleluia. Caim vai se levantar. Todos os ímpios que viveram sem Deus e morreram sem Deus, todos os bandidos da terra que mataram e morreram sem Deus, todos os ímpios, vai se levantar. E o quadro aqui é triste, irmãos, porque a Bíblia diz que os que ressuscitam em Cristo, 1 Coríntios 15, lá pelo 45, eles vão receber um corpo glorioso. Mas esses que vão ressuscitar para o grande trono branco, eles não irão receber corpos glorificados. Isso aqui é horrível. Quem morreu de câncer sem Deus vai ressuscitar da mesma maneira. Quem morreu de facada vai ressuscitar ainda com a facada aberta. Quem morreu de AIDS vai ressuscitar com AIDS. Não haverá transformação no corpo. Ah, pastor, mas fulano de tal morreu, nunca acharam o corpo dele. Fulano de tal matou, não sei quem escondeu. Não, Deus vai dar ordem, Jesus vai dar ordem. Mar, dá conta agora. E do mar vai se levantar quem morreu. Morreu queimado, ele vai dar ordem, cinzas, me dá. E aí vão devolver. Meu Deus. Meu Deus, eu quero dizer para os crentes, eu quero dizer para ti que é crente, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Hoje tem pessoas que zombam de crente, criticam crente, falam mal da Bíblia, falam mal da igreja. São os poderosos, homens de ternos bonitos, de carros, reuniões grandiosas, não querem saber de Deus, se acham tal. Aí nós temos homens poderosos na terra, juízes, prefeitos, deputados, homens famosos. Ei! Quem não viveu para Deus,
Quem não foi sincero, que vivia nas orgias, no pecado, nas noites das prostituições, do adultério, dos motéis, vão ressuscitar. Podres como eram, vão ressuscitar. E vão se deparar com a ira daquele que está sentado no trono. Oh meu Deus, grandes e pequenos. Lê bem aí, Apocalipse 11:18. Grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Pessoas que tinham influência, pessoas que tinham poder, pessoas que tinham glória, pessoas que tinham nome, pessoas que tinham fama. Hoje tem pessoas aí que escrevem livros e aí falam mal da Bíblia, filósofos, poetas, escritores, doutores, socialistas, que negam a Bíblia, negam a palavra, negam Jesus. Se não aceitar Jesus naquele dia, vai ressuscitar para nojo e vergonha eterna. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Olha aí. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos. Isso. E aos santos. Isso. E aos que temem o teu nome. Meu Deus. A pequenos e a grandes. Eita Deus. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Pronto. Vai chegar o momento em que Deus há de recompensar os seus, que já aconteceu. Mas vai chegar o dia que a ira de Deus há de recompensar tudo que é pecador, tudo que vivia na pior vida desta terra. Os que tinham influência, poderosos, os grandões, naquele dia vão gritar perante Ele, vão chorar diante dEle. Mas a Bíblia diz que quando Jesus sentar no trono, a Bíblia diz que serão abertos alguns livros. Deixa eu dizer uma coisa, essa palavra livro aqui no grego, e principalmente no texto bíblico, é apenas simbólico. No dia do trono branco, Jesus não vai precisar de alguém para ler livro. Aqui é só simbólico. A consciência dele, a onisciência dele, sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, é onipotente, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Essa expressão livro aqui é só para dar uma ideia, para que nós compreendamos a seriedade. Na época do judaísmo, eles tinham livros, que eram chamados livro dos vivos. Só eram escritos no livro aquelas pessoas que eram vivas. Quando as pessoas morriam, apagavam-se os nomes delas, daqueles livros. O livro da vida é para crente. O livro da vida é para quem tem obras santas. A igreja, ela não estará no trono branco para ser julgada, mas ela estará lá no trono branco. Leia bem aí 1 Coríntios 6:3. A igreja vai estar no trono branco. Eita, glória a Deus. Oh, aleluia. A igreja estará no trono branco. Vamos lá. 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Está vendo? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha aí. Nós vamos julgar aqueles que criticaram. Olha para cá. Os grandões, os poderosos, que falaram mal de nós, falaram mal da Bíblia, falaram mal da igreja, não quiseram saber da palavra. A igreja vai estar do lado de Jesus. A igreja vai estar do lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela vai estar lá para dizer que ela foi santa, que ela recebeu o galardão. Oh meu Deus. Oh meu querido irmão, viva a tua fé com alegria, porque você vai estar no grande trono branco, não para ser julgado, mas estará ao lado de Jesus, para mostrar que valeu a pena, para mostrar que valeu a pena adorar, que valeu a pena servir, que valeu a pena ser crente nesta terra. Oh, aleluia. Satanás já foi julgado, os anjos caídos, os pecadores, nós veremos lá naquele grande dia. E a Bíblia diz que também eles serão julgados pelas suas obras.
Há teólogos que falam em 7 livros que serão abertos. Mas como eu estou dizendo, essa palavra livro aqui, ela é simbólica, ela é ilustrativa. Alguns falam do livro da consciência, falam do livro da natureza, falam do livro da lei, falam do livro dos homens, falam do livro dos evangelhos, falam dos livros da memória. São livros que eles encontram aí. Mas aqui a Bíblia não está especificando, está dizendo que serão abertos livros. É a consciência de Deus. O Deus que te acompanhou a vida toda, que viu que tu fazias escondidas, que viu os teus projetos maléficos, que viu você fazer coisas horrendas. Naquele dia, tudo vai vir à tona. Tudo. Quando eu leio isso aqui, observem que eu vejo 3 coisas. Primeiro, eu vejo, sabe o quê? Um julgamento individual. Vai ser um julgamento individual. Cada um há de prestar contas. Leia aí João 5:22. Será individual. Cada pessoa vai ressuscitar e pelas suas obras maléficas serão julgados. E deixa eu dizer, tem obras maléficas horríveis que os homens serão condenados. Por exemplo, aqueles que mataram, roubaram, adulteraram, prostituíram, os que viviam nas drogas, nos crimes, em conluio, em maldade, serão julgados. Mas também aqueles que não tinham essas obras, mas tinham obras mortas, não serviam a Deus com sinceridade, com verdade, com amor. Ei, desviado, é você mesmo. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão justo. Deus não te condena, não é porque você é bonzinho, é justo, é porque você rejeita os planos dele, rejeita a palavra dele, rejeita a palavra. Os que pregam o universalismo, olhe para cá, Deus é bom, Ele vai salvar a todos. É verdade, Deus é bom. É por isso que em João 3,16, Ele já mandou Jesus para morrer por ti. Ele já mandou Jesus para te dar a vida eterna. Jesus já veio, morreu por nós. Nós estamos falando dEle, cantando dEle, exaltando a Ele, dizendo que Ele vem e tu não queres. Deus está dando tanta oportunidade e tu não queres. E a Bíblia diz lá em João 3,18: quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho já está condenado. No unigênito Filho de Deus. Deus é bom, é por isso que Ele mandou Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4: Ele deseja que todos sejam salvos. Aceite a palavra dEle. Hoje você vive do jeito que quer, bebendo, se prostituindo, se drogando, no adultério, na vida devassa. Deus é amor, mas Deus é justiça. Naquele dia, todos irão ressuscitar. Que não quiseram saber de Deus, vão ressuscitar. Como é que diz? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Senhor Jesus vai estar lá para julgar você que não aceitou a palavra, para julgar aqueles que não quiseram a Cristo. Eita, meu irmão, vai se levantar Judas. Judas vai estar na presença daquele Cristo que ele negou. Pilatos, Herodes, faraós irão se levantar, imperadores, reis, filósofos que falaram da Bíblia, que falaram mal da palavra, vão ressuscitar para a vergonha, para nojo. Daniel 12, 1-3. Leia bem aí, pastor. Eles vão ressuscitar em seus corpos pecaminosos para serem julgados. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Oh, glória a Deus. Os sábios, pois... Tá bom, só até aí. Uns para nojo e vergonha eterna.
Vão ressuscitar, mas não é para ser salvo. Vão ressuscitar para o nojo, para nojo e vergonha eterna. Os poderosos, os grandões, os bonitões, os que queriam ser inteligentes, que não queriam saber de Deus, naquele dia eles vão se levantar. Então prestem bem atenção uma coisa. A Bíblia diz que naquele momento, olha aí, e deu ao mar, aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olhem para cá como eu estou dizendo. O Senhor vai dar a palavra dele. Mar, me dê os mortos que morreram sem a minha palavra, que me criticaram. Hades, inferno. Entenda bem que a morte aqui fala do poder do pecado. O inferno era o poder de Satanás para fazer mal. Se você ler a Bíblia em Mateus 16, 18, a Bíblia fala claramente: as portas do inferno, a morte, o inferno, não iria prevalecer contra a igreja. Mas naquele dia, Jesus, ele vai dizer: me dá todos os mortos. As sepulturas irão se abrir, túmulos irão se abrir, covas irão se abrir, os mares irão devolver, pessoas irão se levantar no mar e vão andar e vão para o grande trono branco. Se encontrarão com ele. A Bíblia diz em Filipenses 2 que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia esses grandões, esses que tinham influência, vão olhar para ele e vão dizer: eu neguei teu nome, eu neguei a tua palavra, eu não acreditava, eu criticava a Bíblia, eu dizia que eram invenções dos homens, eu dizia que era bobagem, que era besteira, que era conversa de crente, conversa de pastor. Mas agora eu vejo que tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queridos, 3 coisas eu vejo nesse julgamento. Primeiro, será um julgamento individual. Cada um que pecou estará lá. Não tem negócio de intercessor não. Quero logo dizer para você, tem negócio de intermediário não. Não vou levar meu santinho, não vou levar não sei quem. Não, é só tu e ele. É só tu e ele. Segundo, é um julgamento sem arbitrariedade. Ou seja, o Senhor vai julgar cada um segundo os seus próprios feitos, segundo as suas próprias obras. Ah, Deus é bom? É. Deus é maravilhoso? É. Ele não vai te julgar, não é porque ele é bom, ele vai te julgar porque as tuas obras não prestaram. Não é isso? As tuas obras não prestaram. Vamos ver lá rapidinho. Mateus 12, 36 e 37. Rapidinho. Depois Romanos 2, 6. Vamos lá. Como é que diz a palavra? Olha o que diz. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pronto. Ah, quantas pessoas não falaram palavras imorais, palavras grosseiras, atacando a Bíblia. Olha para cá, você que fala mal de igreja, fala mal de Bíblia, essas tuas duras palavras, você há de dar conta delas no dia do juízo. O Senhor está vendo cada palavra, Ele sabe de tudo que nós fazemos. Romanos 2,6, vamos lá. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Cada um, se fez o bem, é para a vida eterna. Se tu plantou o bem, é para o céu. Se tu plantou o mal, é para o inferno. Como é que Deus há de abençoar você, que vive na prática de tudo que não presta, só planta coisa ruim, fala mal dos outros, fala mal da Bíblia, fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal, usa a internet para estar falando mal dos outros? Pelas tuas palavras, tu serás julgado, tu serás condenado. Jeremias, capítulo 17, verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, a segunda coisa é que esse julgamento é segundo as tuas obras. Deus vai te julgar é pelo que tu fez. É por isso que lá em Gálatas 6,7 a Bíblia diz
que nós vamos colher o que nós plantamos. Quem plantou o bem, quem plantou o amor, quem plantou a paz, há de receber vida, há de receber vitória. Pode ler. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, Olha aí, e provo os pensamentos. isso. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pronto, meu querido. E sabe o que eu vou dizer aqui agora? Primeiro, o grande trono branco é um julgamento que vem para julgar cada um individualmente. O grande trono branco é um juízo final sem arbitrariedade. E terceiro, o grande julgamento final é a derrota da morte, é a derrota de Satanás, é a derrota de todo o mal. Oh, glória a Deus. Olha o que diz o último versículo desse texto. Aliás, o verso 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Em 1 Coríntios 15, 26, lá está escrito claramente para nós: o último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte que entrou no mundo por causa do pecado. O inferno que dominou por causa do pecado. Agora, Jesus venceu e derrotou completamente a morte na cruz do Calvário. E agora ele está sentenciando. Veja que a morte e o inferno aqui estão personificados. Estão personificados. Então, final, a Bíblia diz que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o inferno. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então quero dizer para você que se você não for achado no livro da vida, que tristeza para você. Lucas 10, 20, pode ler aí. Eu pergunto a você: vai comparecer perante o trono branco para ser julgado, condenado? Ou tu estarás lá do lado de Cristo, como igreja, provando a tua pureza, a tua santidade, a tua vida? Como é que diz? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Alegrai-vos, não só porque expulsaram demônios, não só porque você foi alguma coisa aqui na terra, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que tristeza para você, quando você comparecer perante o trono branco e não encontrares o teu nome no livro da vida, e sim no livro da morte. Tuas obras